E eu quero dizer aqui aos que são contra o PL 31, que país rico é país que tem indústria, país rico é país que tem fábrica, não é país que exporta matéria-prima. Não é? A indústria no Brasil já chegou a representar 30% da economia nacional. Hoje não representa 10%. Nos últimos 10 anos, fecharam-se fábricas no Brasil e abriram-se representantes de importadores de produtos chineses. E todo dia fecham-se fábricas no Brasil e abrem-se mais empresas para importar. O Brasil hoje é um dos maiores consumidores de agrotóxico no mundo, não tem uma fábrica de agrotóxico mais. Defensivo agrícola, chame como quiser, não tem nenhuma. E nós temos aqui a Unicamp, o Polo Petroquímico de Campinas, temos ciência e tecnologia para fazer, estamos importando inclusive da China defensivo agrícola. E agora o Congresso quer liberar defensivo agrícola, que é proibido inclusive com metamidofos, que é uma substância cancerígena, banida da Europa inteira, e o Congresso Nacional quer acabar com as restrições da Anvisa em relação ao defensivo agrícola. Pois bem, esse é o traço nosso. E a grande especialidade brasileira nos últimos anos, que inclusive foi cantada em prosa e verso, como os players mundiais, usaram o BNDES para monopolizar o mercado de frigorífico com a Friboi e o seu Joesley Batista, e nós descobrimos depois que foi na base da propina, da corrupção. O Brasil virou o grande monopólio da proteína mundial e a especialidade da nossa economia, que é esquartejar boi, esquartejar frango, que devia ser uma vergonha para nós isso. Nós devíamos lutar para fortalecer a Embraer e não vender a preço de banana para a Boeing, para exportar aviões, fortalecer a Petrobras e não entregar o pré-sal para os norte-americanos e para os suecos e até para os chineses, como estamos fazendo, fortalecer a indústria da microeletrônica, eletroeletrônica, ter uma montadora nacional. A China está com 55 montadoras nacionais, o Brasil, um grande país, não tem montadoras. Nós devíamos estar trilhando esse caminho, e agora aqui estamos debatendo que até aquilo que já é motivo até de constrangimento, que é uma economia especializada em esquartejar frango e esquartejar boi, agora nós vamos passar a defender a exportação de boi vivo. Nem no frigorífico vai ter emprego mais. Então, e é interessante que aqueles que defendem isso são críticos da Venezuela. A Venezuela era a grande importadora de boi vivo do Brasil até 2016. E são críticos da Venezuela. E agora nós estamos exportando boi vivo para a Líbia, para o Egito, para a Turquia, por conta da religião. E porque é 25% mais caro o boi vivo. Só que e o imposto? Qual está o interesse público aqui? Porque quando você faz o esquartejamento, que eu sei que muitos aqui inclusive são contrários, não é minha opinião, a proteína, minha avaliação é importante ainda, porque tem muito brasileiro que não consegue sequer comer a carne ainda, que não consegue se alimentar, mas é importante, isso é o futuro, é um caminho, nós devemos ter uma alimentação equilibrada, correta, saudável, devemos caminhar nesse sentido. Mas o dado concreto é que tem brasileiros que passam fome. O frigorífico gera empregos, o frigorífico arrecada ICMS. Aliás, os auditores fiscais conseguiram, através de uma campanha no passado, acabar com uma mutreta que tinha aqui em São Paulo, que os frigoríficos estavam deixando de arrecadar 600 milhões de reais com isenção fiscal. Esse ano serão 600 milhões de reais a mais no cofre do governo do Estado de São Paulo, que vai para a saúde, para a educação, para a Unicamp, para a Unesp, para a FATEC, para viabilizar a segurança pública. O problema da exportação do boi em pé vivo, na minha avaliação, reside aí, porque tem uma lei que dá, inclusive, isenção de tributação. Então, nós só ficamos com o ônus enquanto sociedade, com a água que esse boi bebe, com o espaço que ele ocupa, que muitas vezes deixa de ser ocupado pela agricultura familiar, por outro tipo de agricultura, e o Estado brasileiro não fica com nada, sobretudo o Estado de São Paulo. Eu quero dizer que eu sou favorável ao PLC 31, porque na minha avaliação, o interesse público está aí, na arrecadação de impostos e nos empregos, que se a moda pega, atentai bem, senhores deputados, porque ganha-se mais na exportação do boi vivo. Como é que nós vamos ficar com os 300 mil empregados que estão nos frigoríficos do Paraná? Ou os empregados que nós temos nos frigoríficos aqui em São Paulo, que não é pouca gente não, e a arrecadação de impostos?
Se a União Europeia resolver importar boi vivo e não mais boi esquartejado, nós vamos desempregar uma cadeia imensa de trabalhadores aqui no Estado. Então nós temos que ter o interesse público do projeto do PLC 31, na minha avaliação, reside aqui. E por conta disso que eu sou defensor da agricultura de alta precisão, o agronegócio ele cumpre um papel importante no nosso país. Agora, ele não deixa o Brasil rico. Algumas pessoas enriquecem, o Brasil não. Porque nós já fomos o grande exportador de pau-brasil, maior do mundo. Grande exportador de cana-de-açúcar, o maior do universo. Grande exportador de borracha, grande exportador de café. E, no entanto, continuamos um país colônia, um país pobre. O que deixa um país rico é a indústria. A agricultura é para a soberania alimentar, para defender o interesse nacional. Tanto é que os Estados Unidos têm as duas pontas. Eles têm uma agricultura de ponta forte, são competidores do Brasil na produção de soja. Também tem gado, na pecuária são fortes. Mas não deixam de investir no Vale do Silício, na Google, no Facebook, no YouTube, não deixam de investir na indústria da aeronáutica, não enfraquecem as suas forças armadas, mantêm a soberania sobre os seus recursos naturais, tem empresas, como as grandes empresas petrolíferas, e por que que nós, aqueles que aspiram um Brasil grande, não um Brasil colônia, um Brasil subserviente, aqueles que aspiram um Brasil grande, têm que buscar o interesse público, e o interesse público é o país cuidando da indústria, da ciência e tecnologia e cuidando, sim, da agricultura, do agro que é importante. Mas não esse agro que, na minha avaliação, não traz benefícios coletivos. Nós encerramos, e a exportação do boi vivo, na minha avaliação, Marcelo, nós estamos não tem com a sessão o interesse coletivo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras Eu sou a favor do 31.